Pronto. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um dia de Live On, né? Nessa vivência artística que a gente está tendo desde o Desenvolve, e que tudo isso é parte do todo, que é o quarto ano do Fridas Brechó. E hoje a gente vai falar um pouco sobre poesia, né? Através dos estudos da maravilhosa Natália. Vou fazer só um resuminho sobre ela para apresentá-la. Natália é graduanda em licenciatura, em graduação e licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade de Pernambuco, é pesquisadora de gênero na poesia tradicional do Sertão do Pajeú, é poeta, declamadora, artesã, artivista e arte-educadora e integrante do projeto cultural Ciclo do Cordel. E eu deixo aberto para a senhora agora falar um pouco mais sobre você. Essa é a gigante que a gente vai bater um papo hoje sobre poesia. Deixa eu ver por onde é que eu começo. Então... Pode falar um pouco mais sobre você. Acho que o Rafael quer fazer uma pergunta já, viu, Rafael? Então... Não, eu apertei aqui, desculpa, eu apertei o botão errado aqui. Tá bom. Tranquilo. Antes que eu comece a falar, além de tudo isso, eu sou professora, né? Então, se vocês quiserem me interromper enquanto eu estou falando, se vocês não estiverem entendendo, se quiserem fazer perguntas, sintam-se à vontade, eu não me incomodo. Então, como a Vanessa estava dizendo, eu sou cientista social, com a pesquisa mais voltada para as relações de gênero. Eu discuto como é que se dá a participação das mulheres na poética tradicional do Sertão do Pajeú. Mas aí você pode perguntar como é que eu cheguei a esse tema, por que é que eu comecei, que eu me interessei a estudar isso. Antes de fazer ciências sociais, eu morei em Serra Talhada para fazer ciências biológicas. E quem me conheceu durante a faculdade de biologia sabia que eu era uma pessoa chatíssima, que questionava tudo, que me incomodava com tudo. E foi a partir dessa inserção na universidade, que é um ambiente plural e que exige que a gente faça algumas críticas, não só à sociedade, mas à nossa participação dentro dela, e conhecendo cada vez mais o lugar onde eu moro, que também se deu dentro da universidade, que algumas coisas passaram a me incomodar. A forma como o sertão é tratado fora do sertão e a forma como se dá as construções de gênero dentro desse sertão. E aí que eu mudo para ciências sociais e começo a estudar o gênero dentro do sertão. E uso a poesia como um elemento para essa pesquisa, que é uma coisa que é muito forte. Quando a gente fala de Sertão do Pajeú, especificamente, a poesia é parte dessa ideia. Que aqui o Sertão do Pajeú ele não é só um nome que designa um lugar, ele é uma ideia. E a poesia é parte dessa ideia, que é construída diariamente. E aí eu pesquiso 3 poetas específicas daqui do Sertão do Pajeú, que algumas eu acho que, inclusive, vocês já ouviram falar, que é a Jéssica Caetano, de Triunfo, a Helenilda Amaral, de Afogados na Engazeira, e a Daiane Rocha, de Itabira. E por que é que eu pesquiso essas 3 poetas? Porque elas têm uma participação dentro da criação da poesia feminina muito forte. Para vocês terem ideia, a participação da mulher na construção poética ela é tão recente, que a primeira vez que uma mulher participou de uma mesa de glosa foi em 2013, há 10 anos atrás. Muito, muito, muito recente. E essa participação ela vem se dando a passos lentos. É muito devagar essa inserção. E por que é que isso acontece numa terra que a gente é cercado de poesia? Justo na terra encantada do Sertão do Pajeú. Vocês conhecem a história do Sertão do Pajeú, né? Alguém aqui já ouviu falar? Por que é que o nome é Sertão do Pajeú? Pode falar, que tem gente de fora, viu? De outros estados.
Então, traduzindo do tupi, o rio Pajeú é o rio dos pajés, ou como é conhecido, o rio feiticeiro. E o sertão do Pajeú, ele é chamado de sertão do Pajeú porque é uma parte do sertão pernambucano que é banhada pelo rio Pajeú. 17 cidades compõem o rio Pajeú. E dizem que quem habita ao redor de suas águas ou é poeta ou é louco. Que quem bebe das águas do rio Pajeú vira poeta. Então, por que é que a maioria dos poetas do sertão do Pajeú são homens? Os conhecidos, no caso. Se todo mundo que bebe da água do Pajeú é poeta. E é essa inquietação que me leva a correr atrás de saber por que essas mulheres não são conhecidas no âmbito da poesia. Por que a gente sempre tem mais homens que fazem essa participação? Pode falar, Isa. Eu quero ser poeta. Eu quero beber dessa água. Cadê a água? Eu quero. No final, sexta-feira, lá no Fridas Brechó, eu vou levar uma taça para a gente se banhar. Ah, não. Taça não dá para a gente tomar banho, não. É pouco. Tem que ser mais. Tem que ter um balde. Para a gente beber e tomar banho. E quanto mais água no corpo, melhor. Com certeza. Falou. Deixa a gente fechar aqui para vocês falarem. Eu sou muito louca, mas tem alguma coisa me segurando na loucura. Eu quero fazer um monte de coisa doida e tem alguma coisa que me segura. Eu. Oh, meu Deus. Tá bom, gente, continue. Então, quando a gente se pergunta por que é que essas mulheres não aparecem tanto nesse cenário, é por uma coisa muito simples. Existem até hoje espaços que se dizem que não são espaços que devem ser frequentados por mulheres. Eu acho que todo mundo tem um pouco de poeta, a gente só não sabe. Então, a gente precisa só dar aquele empurrãozinho para a gente perceber o quanto a gente tem de poesia. Aí, quando a gente fala de poesia, quando as pessoas de fora do sertão falam da poesia que a gente faz, elas reduzem tudo à literatura de cordel. E a literatura de cordel é uma das formas de literatura que a gente produz aqui, mas ela não é a única. Mas tudo que é do sertão, quando a gente fala de sertão, sempre vai puxar para um escopo muito físico, permanente, que não se modifica. Então, o resto do país, ele cria uma ideia de o que é a cultura do Nordeste e tudo o que não entra dentro desse balaio que eles criaram não é considerado. E aí a gente pensa o quê? Mas, além do cordel, tem o quê? Tem o verso livre, que é um verso que ele não precisa de rima, ele é escrito de forma livre, sem métrica, sem considerar a questão da oração, da rima. Ele não tem o que a gente chama de uma obrigação. Ele é livre. Tem o verso parnassiano, tem o galope à beira-mar, e aí cada tipo de poesia dessa vai ser escrita de uma forma. Mas a mais conhecida, que é inclusive acho que compõe os folhetos de cordel, é a poesia metrificada, que é uma poesia que ela meio que ela é calculada, ela tem uma fórmula para ser escrita, para poder ser considerada poesia metrificada. E aí tem, dentro dessa poesia metrificada, tem diversos tipos de fazer lá ainda. Então, não é uma coisa muito simples. Ela é bem complicadinha. E aí, quando a gente fala de cordel, a maioria dos versos que a gente tem dentro do cordel são as sextilhas. Alguém sabe o que é uma sextilha? E aí, pessoal? Eu não sei o que é uma cestilha. Conta aí para mim. Versos, é? A cestilha vai ser uma estrofe que ela tem 6 versos. E ela é o tipo de verso mais utilizado para o cordel. Uhum. Então, é um verso que vai ter 6 linhazinhas. E além da cestilha, a gente vai ter a septilha, que tem 7, octilha, que vai ter 8 versos, e a 10ª.
A cestilha é a mais utilizada para o cordel. E a 10ª, ela é o tipo fixo da mesa de glosa. Espera ainda, só um minuto, amiga. Isa, desliga, por favor, está dando retorno. Espera aí, a senhora tá... Vamos devagar. Vamos processar. A gente já entende, né, o ambiente que a senhora trabalha, que a gente tem essa questão do gênero na poesia, né, nas produções. E acho bem interessante você trazer isso de quem bebe da fonte do Pajeú, né? Porque o Pajeú tem um nome muito grande dentro da poesia, né? Realmente, é conhecido como tem até uma terra aqui que é conhecida como a terra da poesia, que é o São José do Egito, né? São José do Egito. E realmente a poesia ela é bem forte. Quando a gente vai para a festa do louro, da vida, essas coisas, a maioria mesmo são homens que estão participando das rodadas. E dentro disso a gente pode rebuscar também umas coisas que a gente viu ontem com a Karina, sobre inclusão, sobre respeito, né, que tem todo um apanhado aí tem toda uma história, na verdade, dentro desse apanhado, que é justamente essa falta de representatividade feminina dentro da poesia. Acho que a senhora estava falando hoje mais cedo sobre essas diferenças, né, que você achou na sua pesquisa. Acho que você pode trazer um pouquinho disso, e aí a gente depois discute, a partir desse momento que a gente consegue discutir sobre essa identidade dentro da poesia, a gente pode trazer para quais são esses tipos de poesias que são produzidas aqui. Porque aí a gente separa para a gente entender. Porque eu acho muito interessante a pesquisa da Natália, chamei ela para cá para falar um pouquinho com a gente sobre a poesia, né? Não só pela questão da representatividade feminina, claro que foi por isso também, mas também para a gente abrir um pouco isso para essas discussões, justamente porque aqui no grupo também tem homens, os meninos fazem música, mas também escrevem, né? Tipo, algumas produções musicais podem vir a ser poesias também. E são produzidas em forma de poesia e depois musicada, na verdade. E, enfim, trazer isso de uma forma abrangente para que a gente possa discutir, né? E aprender um pouco mais aqui nessa sala. Deixa eu ver, o pessoal que levantou a mão primeiro, Rafael. Foi Rafael, depois a Luz. Boa noite. Boa noite. Eu gosto muito da poesia, tanto que eu faço as minhas letras também, quando eu faço ela, eu faço em forma de poesias também, aí depois transformo ela na música também, que é até em forma de poemas, né? Tem algumas músicas minhas que é parecido com poemas. Eu gosto muito, assim, também do cordel, e eu fico triste, assim, porque aqui não foram feitos mais filmes daquele que fez o Chico, o João Grilo, né? Que infelizmente pararam e agora, depois de alguns anos, estão voltando, né? A fazer de novo, acho que já, não sei se é lançamento, que vão fazer ainda. Que eu tô louco para assistir esse filme também, que com certeza a gente vai dar muita risada. E eles eram para ter investido no Nordeste aqui, era para ter investido mais nesse, não era? E era isso, e parabéns aí, rapaz, eu tô gostando muito, a aula hoje tá boa. Deixar os colegas falar. Antes de abrir para a próxima pessoa que pediu para falar, essa questão que entra basicamente quando a gente fala dessa ideia de produção cultural no Nordeste, ela vai puxar também para essa questão de cinema. Que eu acho que, inclusive, vai ter uma live com uma produtora daqui do Sertão, não é isso? E aí, qual é a questão? Quando a gente fala de produções cinematográficas que puxam justamente para essa cultura sertaneja. É uma produção que, na maioria das vezes, ela é caricata. Não é que existam poucas, mas as que existem sempre vão colocar o nordestino no lugar de uma pessoa pobre, no lugar que não tem água, no lugar de uma pessoa que não tem instrução. Então, quando se fala de Nordeste fora daqui, quando são filmes produzidos fora daqui, quando são novelas, seriados, e tudo isso é sempre colocando a gente como seres inferiores. Que a gente vive dentro de uma relação de poder que é interessante que o Nordeste seja colocado dessa forma. Que é num lugar de saudosismo de um tempo colonial,
Então, é visto o nordestino ainda hoje, principalmente nessas produções, é visto como esse tipo de criatura, vamos dizer assim. Ele é pobre, ele não tem instrução e ele vive num lugar que não tem água. E, infelizmente, a gente está sempre debaixo desse guarda-chuva quando a gente sai daqui do Nordeste. Jal, eu acho o nome da menina. A Luiz e o John. Isso, Luiz. Foi justamente isso que o projeto que eu participei de fazer cordel falava sobre isso, sobre as mulheres, sabe? O protagonismo das mulheres no cordel, porque não tinha. Aí foi um projeto assim levado para as cidadezinhas que tem aqui no Rio Grande do Norte. Aí foi Que muito massa. interessante, elas passavam histórias de mulheres também, como Nísia Floresta, que foi a primeira escritora, né, do Brasil aqui, feminista e tal. Eu também tenho um cordel dela. Se vocês quiserem escutar depois, eu falo um pedacinho aqui. Com certeza. Foi de Manda uma ver. cordelista que me deu, que ela participou também, que ela era professora. E é muito interessante, muitas convivências, muitas histórias trocadas. Foi uma coisa muito grandiosa. Pois vamos querer ouvir sim, viu? John, Prazer, Natália. prazer. Então, você falou uma coisa aqui, eu só queria ressaltar. Porque assim, minha mãe, ela é nordestina, entendeu? E a forma que eu via ela, eu nunca vi retratado dessa forma. Eu nunca conheci de fato o que era. Porque tudo que eu via a respeito era exatamente como você falou, sabe? Tipo, seco, tipo, era totalmente diferente da mulher que eu via, a mulher nordestina que eu conheci, entendeu? E eu acho que falta bastante, principalmente pra cá, sabe? Não tem essa retratação, assim, da forma como realmente é, como o lugar é, entende? E é colocado bastante dessa forma. Eu só queria colocar esse ponto a respeito. Pois é, exatamente essa questão. Como é que a mulher nordestina ela é enxergada? Como é que o nordestino, no geral, ele é visto, né? Mas quando a gente puxa para essa questão de gênero, a gente vai se perguntar, além de como o nordestino como é que se enxerga o nordestino longe do Nordeste, a gente vai enxergar uma especificação que é a especificação de gênero, que é como é que essa mulher é vista. Aí entra a questão justamente que ela não é vista, ela não aparece. E aí, por que é que ela não aparece? Principalmente quando a gente está falando dessa literatura. Quando o cordel ele surge, que era uma das poucas formas de comercialização e de propagação da poesia, ela surge num período em que a mulher ela praticamente não podia sair de casa. A ela era dada apenas o trabalho doméstico, então ela tinha que ficar em casa, cuidar dos filhos, lavar, passar e cozinhar, e isso não combinava com poesia. Por que é que não combinava com poesia? Porque para fazer poesia você precisava estar num ambiente boêmio, você precisava frequentar feiras para levar o seu cordel para vender, para poder declamar suas poesias. E isso tudo era um ambiente a que diziam que não cabia à mulher. Não era de bom tom uma mulher participando desses ambientes. Então isso quer dizer que as mulheres elas não escreviam poesia, elas escreviam. Só que para elas poderem escrever, elas precisavam colocar como se quem tivesse escrito fosse os maridos delas, para poder ir o nome de um homem na capa desse cordel. E aí esse homem é quem saía para as feiras, para os bares, quem declamava as poesias que eram escritas por aquela mulher. Então, para vocês terem noção, tem muita poesia feminina que foi publicada com o nome de homens e que a gente nunca vai saber. Porque, de certa forma, com o passar do tempo, muito disso foi se perdendo. O tempo passa, essas mulheres já morreram e não tem como fazer um resgate efetivo dessas produções. Aí a gente começa a buscar o nosso espaço e a participar dele de forma efetiva, mas isso não faz muito tempo, isso é muito recente. E ainda assim, a gente ainda enfrenta alguns percalços.
Como eu havia dito, a primeira mesa de glosa, com a participação feminina, ela foi em 2013. Mas ela não aconteceu de forma muito tranquila, vamos dizer assim. A poeta Helenilda Amaral, que foi a primeira mulher a participar de uma mesa de glosa, ela teve que escutar dos companheiros de mesa dela que eles iam pegar leve com ela, porque ela era mulher. Que eles iam tentar não produzir poemas muito rebuscados por causa dela. Ou seja, diminuindo totalmente a capacidade intelectual daquela mulher, a capacidade de criação poética dela. E que é uma das grandes compositoras de mesa de glosa. Se hoje você vê a Helenilda Amaral em uma mesa, me desculpem os homens, mas ela dá de 10 a 0 em qualquer poeta. Então, não existe, mesmo que ela tenha começado a participar dessas mesas, não existe, de fato, um respeito a essa produção poética ainda. Ainda é um campo que a gente precisa estar em constante luta para manter. Então, eu fico muito feliz de entrar numa sala e saber que tem uma mulher escrevendo poesia, fazendo cordel. Porque a gente tem essas pioneiras que não são muitas e não são de muito tempo atrás, mas essa é uma luta que ela não acabou, ela é constante e ela precisa continuar. E se ela precisa continuar, a gente precisa ter cada vez mais mulheres produzindo poesia no sertão. Alguma pergunta? Adorei. Vamos falar dessas poesias. Vocês sabem o que é uma mesa de glosa? Como eu vi que tem gente de fora daqui do sertão, e tem gente dentro do sertão que também não sabe, porque, como eu disse, não é um assunto tão discutido como deveria ser. Eu vou explicar como é que funciona uma mesa de glosa. Eu estava com vergonha de falar que não sabia. Mas como tem tanta gente que não sabe, então eu não sei não o que é, não. Eu vou explicar. Mas vou ficar sabendo hoje. Né? Vou ficar sabendo, continue. Obrigada. Nada. Então, linda. A mesa de glosa, ela é uma mesa... Eu vou pedir para tu desligar teu microfone, Isa. Obrigada. Então, como eu estava explicando a questão do cordel e que ele tem um modelo de escrita muito específico, que é um modelo que ele tem oração, ele tem rima e ele tem métrica, a mesa de glosa ela também tem, só que ela tem um diferencial que deixa ela muito mais complicada do que o cordel. É que ela é uma mesa de improviso. A poesia ela é feita na hora, para o ouvinte ver você criando a poesia e escutá-la logo depois. Assim como o cordel, ela vai ter um grupo de versos. Só que a mesa de glosa, obrigatoriamente, os versos devem ser feitos em décimas. As estrofes, elas devem ser feitas em décimas, ou seja, são 10 versos. E no final dessa décima, a gente vai ter um mote. O mote é como se fosse o tema dessa poesia. A gente tem uma mesa com uma quantidade de poetas sentados ao redor dessa mesa e a gente tem um locutor que é quem vai guiar essa mesa. O locutor ele vai dar um mote e o primeiro poeta vai dar início à mesa. Eu dou um mote, dou um tempo para esse meu poeta criar essa poesia. E depois que ele cria a poesia na cabeça dele, em silêncio, ele vai recitar. Um mote muito conhecido é um de uma poeta, Severina Branca, de São José do Egito, que é o silêncio da noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras. Então, isso é um mote, que é o que o locutor vai dar. E aí, toda a poesia, ela tem que, no final, dizer o silêncio da noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras. Os 2 últimos versos da décima são um mote. E aí, todos os componentes dessa mesa vão fazer uma décima em cima desse mote, um atrás do outro. E assim a gente vai trocando mote e o poeta vai criando a décima. E aí, o que é que acontece? Uma coisa muito interessante
da mesa de glosa é que ela tem uma energia tão magnífica que quando você está assistindo uma mesa de glosa é meio que automático o silêncio que você faz enquanto o poeta está pensando. Você fica tão fissurado por aquele modelo poético que quando o locutor dá um mote e você espera que ele faça essa poesia, há um silêncio absoluto. É lindo. É quase como uma imagem do divino, uma oração. E aí, isso meio que tem relação com o divino. Quando a gente fala de mesa de glosa, a gente está falando mesmo de uma interação com o divino. E por que é que eu digo isso? A poesia tradicional sertaneja, ela tem origem em 3 influências, que são as influências que nós brasileiros sofremos depois da colonização, que é o que? A influência portuguesa, uma influência indígena e uma influência africana. E essa questão do mote, essa criação nesse modelo poético, ele vem de uma origem indígena. O mote, ele vem dos antigos repentes indígenas. A ideia de uma poesia terminar sempre com o mesmo versinho, ela vem do toré indígena. Então, a gente tem muito dessa espiritualidade indígena, dessa ideia de uma criação que vem do divino, justamente por causa dessa influência indígena. E aí, há quem diga que a mesa de glosa é uma mesa branca, uma mesa mediúnica, porque a poesia ela vem como se ela realmente viesse de um lugar espiritual e vem para sua mente e você declama. Clara, pode falar. Gente, eu entrei aqui meio de supetão, mas eu já entrei super feliz, Nossa, tô amando de ouvir isso, eu não conhecia essa forma de fazer poesia, tô adorando, porque eu não contei para vocês, mas eu sou mexo com tarô, eu leio oráculo. Então, ver tudo isso realmente é realmente muito bonito, assim. Eu gosto muito de poesia, não escrevo tanto, mas não conhecia essa prática. Vou procurar conhecer mais, fiquei muito interessada. É incrível. Se você procurar no YouTube, e aí fica a dica para todo mundo que está aqui na sala, existem mesas de glosas que foram gravadas. Então, dá para você assistir algumas delas. E tendo a oportunidade de vir ao sertão, eu recomendo aí da São José do Egito, que é um lugar que você sempre vai encontrar uma mesa de glosa. Mas a dificuldade principal desse modelo poético é justamente que nem todo mundo consegue fazer. Mesmo que você seja poeta, que você venha de uma família de poetas, que você já escreva há muito tempo, nem todo mundo tem a capacidade da improvisação. E aí, isso era uma das questões que os homens colocavam para impedir a participação das mulheres nessas mesas de glosa. Porque a mulher é desentoada, porque a mulher tem uma voz ruim, porque a mulher ela não sabe declamar, porque essa conexão com o divino no momento da criação da glosa as mulheres não têm. Tudo isso era colocado como empecilho. Hoje, eu acho que só aqui na região a gente tem cerca de 6 ou 7 mulheres que fazem glosa, que são as conhecidas, que são as que conseguiram entrar nesse ambiente, que é a Helenilda Amaral, a Francisca Araújo, a Tainara de Queiroz, e tem mais algumas outras que eu não vou lembrar o nome, mas a gente consegue perceber essa exceção. Só que elas não são as únicas. E a gente tem ciência de que elas não são, mas elas ainda não há um espaço para que tantas outras mulheres adentrem nesse meio. E aí, cadê a moça que ia declamar uma poesia? Luiz. Eu estou aqui, é que eu estou terminando minha janta. Mas dá para. É só um pedacinho. Não sei muito declamar, não. Aqui é o ambiente da gente fazer isso, amiga, é desenvolvimento. Então, aqui a gente testa oratória, aqui a gente testa comunicação, aqui a gente testa conexão com os amigos que estão do lado. A gente aqui é o ambiente da gente acertar e errar e fazer sem medo. Assim, Primeiro público é o treino.
Ui, Pode meu falar um Deus. pouco também sobre essa questão da declamação, se vocês quiserem. Dar uma entrada nessa discussão também. Vou falar então. Do norte foi para o sul, vendo a possibilidade para a mulher participar, de justa sociedade procurando com afinco seu sonho de humanidade. No Rio Grande do Sul, publicou a obra falando das injustiças. O machismo era a barreira, o feminismo instalou. Essa foi sua bandeira. Virou chefe de família quando seu amor morreu. E Nísia, mais uma vez, de tristeza, ela sofreu. Foi para o Rio de Janeiro e das cinzas renasceu. Lá no Rio de Janeiro, realizou com carinho, criou escola para meninas, educar era o caminho, dividindo a razão desse mundo tão mesquinho. Neste contexto da história, escreveu a obra importante. De grande fez o opúsculo, uma das mais instigantes, a grandeza que fazia do educar uma constante. Educadora feminista, difundiu liberalismo, viajou para a Europa, fez o seu protagonismo. Conheceu Auguste Comte, o pai do positivismo. Por ideia escreveu e por amor foi rotulada. Ousada, escandalosa, mas era determinada. Enfrentou o preconceito de maneira empoderada. Se hoje aqui falamos sobre empoderamento, e o que dizer da mulher e esse desmerecimento, passando por toda a história sem o reconhecimento. Nísia Floresta é a mãe, lutou pelo humanismo, gerou para nós uma herança pelo seu determinismo. Num país patriarcal, nos pariu o feminismo. E lá nos confins da França, ela se refugiou para descansar dessa luta que tanto nos orgulhou. Nísia foi a mulher que o feminismo germinou. Bombom. O nome da mulher que escreveu é Célia Mello, conhecida como Bombom aqui. Ela é a primeira poeta daí que você falou? Não, ela é a primeira escritora do Brasil. A Nísia, no caso. Ela é daqui do Rio Grande do Norte. Aí ela foi para o Pernambuco para ir. Ela começou a escrever no jornal, eu acho. Aí ela foi viajando, né? Porque ela era casada, porque foi um casamento forçado. Aí depois ela não queria isso, sabe? Aí ela começou a lutar pelo direito dela e não quis mais ser casada com ele, se separou-se e voltou para a casa da família. Nisso mataram o pai dela também por causa disso. Ela foi muito julgada por aqui. Até hoje é também, porque muitas pessoas não conhecem a história dela. Aí ela foi para o Rio de Janeiro, foi para o Sul, para a França. Foi levando isso, a luta dela, né? Ela lutava também para igualdade, sabe? Lutava pelos indígenas também, pelos negros. Eu acho bem interessante a história dela. Eu gostei muito. Eu também fiz um quadro sobre ela. Muito bem. E a moça que é do projeto, ela é historiadora dela. Já faz uns 20 anos, eu acho, ou 10 por aí. Aí eu tive a ideia de fazer esse quadro para ela. Aí quando ela viu, ela endoideceu. Porque eu fiz elas duas juntas. Aí ela chorou e tudo, porque ela estuda a vida dela, sabe? Muitos anos. Eu também tenho medo, depois eu falo do meu. Mostra pra gente depois esse quadro também, eu quero ver. A gente tem uma Certo. história bem forte aqui também, né? Dessa questão da poesia, que é a Severina Branca, que você comentou no começo. Ela também sofreu bastante para, enfim, conseguir seu local de fala dentro da poesia. A história da Severina Branca, ela é uma história aqui que marca a inserção da mulher na poesia, porque até hoje Severina Branca
quando as pessoas, principalmente na cidade natal dela, que é lá São José do Egito, ela não é vista como poeta. Ela ainda é considerada, o que dão a ela é o título de ex-prostituta. Porque Severina Branca, ela é uma poeta de improviso, não só ela criava motes maravilhosos, mas se você desse um mote para ela, ela glosava na hora. Mas também Severina Branca frequentava esses lugares porque ela era uma prostituta. Era por isso que ela era uma mulher que conseguia frequentar os lugares da boemia, onde tinham as mesas de glosas, a produção poética. Só que nunca foi dada a Severina Branca o título de poeta, mas de ex-prostituta. É a única coisa que as pessoas lembram quando se fala de Severina Branca. E ela ela é uma das precursoras da nossa inserção dentro da poesia. E tem um filme, tem um documentário que conta essa história e que tem o nome do mote dela. O nome do filme é o mote. O silêncio da noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras. É de Petrônio esse filme. Né? Obrigada. E aí eu recomendo que vocês procurem para assistir. Aí também tem um outro documentário, deixa eu ver aqui, que também é Pajeú, Rio Feiticeiro, que aí ele vai contar vai contar a história da poesia através desse trajeto que o Rio Pajeú percorre. Que aí o que compõe o sertão do Pajeú são 17 cidades, mas o rio ele só passa dentro de 13. E aí um dos poetas muito conhecidos daqui do sertão do Pajeú, que é Antônio Marinho, ele vai fazer essa viagem percorrendo todo o leito do Rio Pajeú e encontrando os artistas daqui da região. E aí um outro ponto é que quando a gente fala que o Pajeú é um lugar encantado, onde quem bebe das suas águas vira poeta, a gente não está querendo falar que todo mundo que produz arte no sertão do Pajeú é só a poesia. Porque se a gente percorre todo o sertão do Pajeú, a gente vai perceber que é um lugar muito rico em cultura no geral, em produção artística no geral. Então, não é só a questão da poesia, a gente tem produção de cinema, a gente tem artes plásticas, é um lugar em que a produção cultural ela é muito forte. Por mais que boa parte dela seja apagada, ela existe de forma muito latente. E eu não sei se vocês conseguiram perceber, quando a colega declamou o cordel, que o que ela estava declamando eram cestilhas. Então, a gente pode escrever o cordel de várias formas, ter a cestilha, ter a septilha, ter com 9 versos e até com 10, que é a 10ª, mas o mais comum é a cestilha. E aí, quando a gente fala de cestilha, a gente tem 3 versos que vão ter a rima dentro dessa estrofe. A gente não pode rimar de qualquer forma, não. Que é o que torna a poesia metrificada mais difícil. Tem uma regra para a gente fazer essa rima. E aí, quando a gente escreve a cestilha, a rima vai estar na 2ª, na 4ª e no 6º verso. Vai ser sempre assim. Em todas as estrofes desse cordel, se a gente começa com cestilha, o ideal é que a gente faça todo o cordel em cestilha e que a gente rime no 2º, no 4º e no 6º verso. E a 10ª, que é o que a gente usa na mesa de glosa, todos os versos têm a obrigação de rimar. A gente não pode deixar nenhum verso sem rima, que é um outro ponto que deixa a mesa de glosa ainda mais complicada. Você tem que escrever os 10 versos e todos os 10 versos eles têm que rimar. Mas eles podem rimar de forma aleatória? Não. Ainda tem mais uma exigência para escrever a 10ª. Para escrever a 10ª, o primeiro verso, ele tem que rimar com o 4º e com o 5º. O 2º tem que rimar com o 3º. O 6º tem que rimar com o 7º e com o 10º. E o 8º com o 9º. Se não fizer assim, não fez uma 10ª. É fácil, né? Bem de boa. Acho que tem uma música do Chico que fala sobre isso, né? Tem. Chico Buarque é um grande admirador da poesia metrificada do sertão do Pajeú. Então, ele ficou impressionado porque justamente não é uma coisa muito fácil,
porque ele é um grande poeta, grande músico, mas chegou aqui e disse, isso daí eu não consigo, não. E aí, tem toda essa matemática envolvida quando a gente escreve poesia aqui. E é justamente por isso que a gente é reconhecido por isso, mas não é reconhecido na proporção que deveria, do tanto que deveria ser. E aí, como Vanessa disse, quando ela me apresentou, eu faço parte de um projeto cultural que se chama o Ciclo do Cordel, que tem o intuito justamente da gente ensinar estudantes de escolas públicas a produzirem cordel. E aí a gente vai ensinar desde da criação poética, como é que se faz esses versos, como é que a gente faz a métrica, a rima, a oração, e vai ensinar também como é que a gente produz de forma gráfica esse cordel. Então, a gente quer que as pessoas aprendam o cordel por completo. Não é só a poesia, mas como a gente imprime, como é que a gente monta uma capa, como é que a gente monta essa poesia para impressão, porque a impressão do cordel, ela é uma prática cultural também. É um formato que traz uma história. Então, se a gente quer ensinar o que é que as pessoas saibam fazer cordel, a gente precisa que elas saibam por completo, da produção poética até a impressão desse folheto de cordel. E aí, muitas vezes, quando as pessoas de fora veem o folheto de cordel, a primeira coisa que elas pensam é em xilogravura. E a xilogravura faz parte dessa história. Mas xilogravura não é cordel e nem cordel é xilogravura, são duas coisas diferentes. Elas não estão intimamente ligadas ao ponto de serem uma só. Então, a xilogravura é uma arte plástica, é um tipo de impressão que ela não nasce aqui, ela chega junto com a colonização, mas ela também não vem de Portugal, ela vem da Ásia, se eu não me engano, ela vem de uma cultura asiática, e ela chega aqui e ela não chega aqui imprimindo capas de cordel, não, ela não era utilizada para imprimir capa de cordel. A xilogravura, ela era utilizada para estampar rótulo de sabonete, rótulo de garrafa, mas era o único tipo de impressão mais fácil, mais barata que possuía. Então, é por isso que a xilogravura é chinesa isso. É por isso que a xilogravura, ela vai ser utilizada para a confecção da capa de cordel. E aí, por quê que o cordel é pequenininho? Por que o cordel tem a capa colorida e as folhas no meio são brancas? Por que a gente usa xilogravura na capa? Tudo nessa literatura, pelo período que ela foi produzida, foi pensado para baratear a produção. Se eu tenho um livreto em menor tamanho, ele vai gastar menos papel. Então, vai ser mais barato e eu vou conseguir cobrar um preço bem pequeno para as pessoas e eu vou conseguir comercializar a minha poesia. Cordel era para ser, a ideia do cordel é ser uma literatura de fácil acesso, que aí é por isso que as pessoas vão dizer que é uma literatura popular, que é uma palavra que eu, sinceramente, tenho um problema com cultura popular, literatura popular, porque quando um sistema de poder chama a gente de arte popular, nada mais quer dizer que a gente é inferior a essas artes ditas, como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Essas artes mais rebuscadas, vamos dizer assim, que tem um valor financeiro agregado, tá entendendo? Então, a gente é popular porque é a população mais carente, a população que tem menos acesso a esses meios de produção mais caros, que vão utilizar-se dessa arte popular. Então, eu tenho um problema sério com essa palavra, eu prefiro tradicional. Mas ainda tenho algumas questões com o tradicional, que é um tradicional que não é um tradicional fixo, é um tradicional que ele pode se modificar. Então, é complicado você falar de cultura, e é mais complicado ainda você falar de cultura no sertão, porque a gente vai ter muitas barreiras, e barreiras que nem sempre são barreiras nossas, criadas por nós, são criadas por pessoas que nem sequer vivem aqui. E aí, depois que a xilogravura é utilizada como capa, as pessoas passaram a atrelar a xilogravura apenas ao cordel. Mas não é. E aí eu posso produzir capa de cordel sem ser com xilogravura? Pode.
Deve, inclusive, se você desenha, se você pinta, se você faz arte gráfica pelo computador, você pode usar tudo isso para compor uma capa de um cordel. Não necessariamente você precisa de uma xilogravura. Mas aí tem algumas características do cordel que elas precisam ser mantidas. Os versos, a forma como você escreve, a impressão, o modelo de impressão é interessante que ele seja mantido também, mas se você quiser imprimir de outra forma, não vai deixar de ser um cordel. E aí, a gente pode pensar, mas com o avanço das tecnologias, muito poucas pessoas vão comprar esse tipo de literatura. É muito difícil, na realidade, você não encontra mais com a mesma facilidade que encontrava antes folhetos de cordel. Eles vão estar agora em locais muito específicos, em algumas livrarias, dependendo do lugar. No centro do Recife tem dezenas de livrarias que tem cordel, mas é porque é a capital de Pernambuco, onde tem muita cultura, onde a maioria dos poetas que saem do sertão do Pajeú vão procurando oportunidade. Então, é um lugar onde a poesia de cordel ela é muito reconhecida. Então, muito facilmente você acha. Mas nas cidades aqui, que tem essa cultura mais forte, que é esse sertão, não é tão fácil de você achar. Se você não encontrar com os próprios cordelistas, você não vai encontrar em livrarias, você não vai mais encontrar em feiras, você tem que falar diretamente com a pessoa que escreveu. Então, meio que parte dessa identidade, ela meio que vai se apagando. Mas isso não é de tudo ruim, porque a gente vai precisar aperfeiçoar. A cultura tradicional, a arte tradicional não quer dizer que ela tem que viver da forma que ela foi criada, que porque ela é de tradição, ela tem que se manter imutável. Não, ela pode sofrer mudanças, ela pode ser aperfeiçoada para se encaixar no tempo em que a gente está vivendo agora e para que essa cultura ela não se perca. Um outro ponto, quando a gente pensa isso, é que a gente vê muita gente de fora falando que a nossa cultura tradicional ela é uma cultura que ela precisa a todo momento estar sendo salva, que a gente precisa correr atrás de ensinar os jovens a fazer poesia, a imprimir folha de cordel, a dançar coco, a participar do maracatu, porque a cultura nordestina está morrendo, mas ela não está. A gente precisa parar de pensar que a nossa cultura vai morrer a todo instante, porque ela não vai. Ela some, ela reaparece, ela se modifica, mas a gente não está perdendo a nossa cultura, ela está viva e pulsante, é só a gente saber olhar. Uma pausinha, gente, para eu beber água. Isso que você falou... Pode falar. Eita, ela se ramifica pelo Pajeú de forma... Tipo, aqui em São José você vê bastante poesia, Triunfo, Passa e Retalhada também, tem muito poeta, apesar de que não são tão visibilizados, né, como deveria. Mas aí tem também espaços daqui do sertão que já não, a galera já vai para outra praia, né? Já foge um pouco da poesia, mas já tem outra... Pode falar, Ela claro. corre junto com o rio. Isso que a Natália falou sobre a cultura morrer, me vem muito também sobre uma coisa que as pessoas dizem muito, assim, em séculos, sempre alguém vai falar alguma coisa relacionada à arte, que a arte está morrendo, que, tipo, chegou a fotografia e falou, agora não existe mais arte, quando, na verdade, a arte e a cultura também é assim, né? A cultura e a arte, elas sempre vão meio que engolindo as coisas que são novas e elas vão se incorporando. E nunca nada dessas coisas vão morrer. Não, elas são que nem a natureza, elas são infinitas. A gente que é finito. Isso é bom, Clara, porque isso é seleção, tá? É como a Natália falou, a gente está vivendo um tempo agora onde a tecnologia está tomando conta de tudo. E se a gente não se adaptar, aí sim, a cultura vai morrer. Mas, por exemplo, aqui eu moro ao lado de um cinema, que antes era o Cine Plaza, né? Vinha shows, filmes até em preto e branco, e que quando chegou a parte dos filmes e CDs, né? Fita cassete, não sei qual foi era lá da década de 50,
Quando começou a chegar essas coisas, o cinema foi sendo abandonado. É tanto que foi apagado da história de Serra Talhada que existe um cinema. Só se você for atrás, ou se você pesquisar, ou se você morar do lado, para poder saber que tem um cinema. Eu passei mais de 20 anos da minha vida sem saber que na minha cidade tem um cinema. E vou apreciar o Cine Guarani de Triunfo, sabe? Do lado aqui, 15 minutos. E, tipo, não é que se perdeu, porque a galera daqui produz audiovisual e muito foda, mas estão produzindo em outro formato. Claro que a gente queria guardar isso para uma caixinha, que é uma coisa linda, maravilhosa, de assistir o filme, de ver o vídeo rodando lá, e tá junto com as pessoas naquela salinha do cinema, uma coisa mais tradicional, né, como diz Natália, mas tipo, essa tradição abriu espaço para que a gente ouse também em novas oportunidades, né? E se adapta ali naquele ambiente que está se gerando mundialmente, né? Não local. Isso foi bom. A senhora falou que queria falar, mas não queria atrapalhar, porque a senhora estava numa linha de raciocínio muito massa. Mas essa parte de puxar também para a produção dos cordéis para baratear, isso também está muito atrelado na economia, no valor econômico que a gente dá à arte, sabe? No valor econômico que a arte tem. E que, tipo, tem um valor intrínseco muito foda, porque são pessoas que estão ali produzindo, são pessoas que vêm de toda uma geração, como a Luiz falou, a Natália deu referências também, de gente que teve que fazer de um todo, né? Teve uma luta muito grande por trás para poder enraizar aquilo. Então, tipo, deveria ter um valor intrínseco bem melhor, mas como a arte já não é tão, digamos assim, as pessoas não veem como algo essencial como a comida, sendo que é bem mais essencial do que isso. A gente vê isso no filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Tem uma música também que fala sobre isso. O próprio, trouxe até uma referência na apostila de vocês, do próprio Gilberto Gil, dizendo que a arte é tão importante quanto o arroz e o feijão tem que estar na mesa da gente, justamente porque a cultura é o que compõe a gente, é o que faz a gente se vestir, falar, pensar, andar, tudo. Sabe, viver. A cultura é isso, é o nosso viver. E, tipo, isso se torna uma coisa que, puxando para o lado econômico, isso se torna uma coisa que a gente vai perdendo essa vontade de ter a arte. E a gente tem que se adaptar a vender nossa arte barata. Não é assim que as coisas funcionam. Né? É lindo, o cordel é lindo. É bom chegar no sebo e comprar um cordel a R$10. Mas é muito lindo. R$10. Foi caro? Foi muito, não foi? É metade do preço. Normalmente o cordel ele é vendido a R$5. Tá. Tem os poetas que são corajosos, que eu admiro, que vão vender mais caro, que é que realmente que tem que acontecer, porque tem que haver realmente essa valorização do trabalho artístico do poeta. Mas quando o cordel surge, ele vai para ser uma forma de escape para pessoas que não tinham dinheiro. Essa é a questão, por isso que ele precisava ser barato. A poesia ela era declamada nos terreiros das fazendas, onde as pessoas iam para trabalhar na colheita de açúcar. Então, a nossa poesia ela ainda é muito atrelada a tudo isso, a essa ideia colonial de que quem consome ela é a galera que é pobre. Então, é por isso que até hoje é um produto que as pessoas colocam como sendo um produto barato, por mais que ele seja muito rico no conteúdo que tem naquele pedaço de papel. Mas e aí entra numa discussão muito pesada, que é das relações de poder e por que é que isso é assim, que isso aí daria uma noite inteira para falar por que é que o cordel é tão baratizado. E aí eu queria saber, quem é que produz poesia? Quem escreve? Vamos lá. A Jal, com certeza, essa maravilhosa poeta. Ela escreve muito bem. Eu nem sei qual é a especialidade dela, mas eu sei que ela escreve muito bem. Eu escrevo também um pouquinho, mas eu escrevo mais, tipo, coisas relacionadas ao que eu tiro em cartas, principalmente, que eu sonho, que eu vivencio. Nada delas foram muito com um conteúdo, como eu posso dizer? Uma vontade de fazer, tipo, vou fazer isso porque eu quero ganhar dinheiro sobre isso, sabe? Tipo, sempre foi
realmente por uma inspiração minha mesmo. Quer declamar? Eu tenho pouco tempo, mas vamos embora. Daqui a pouco eu vou pra outra. Gente, eu tô com 3 reuniões hoje, mas vamos embora. Eu falei já que eu vou atrasar, então. Tá bom. Deixa eu ver. Os meninos também escrevem, viu? Que eu sei. E aí, quando eu estou falando, perguntando se vocês escrevem poesia, eu não estou falando só da poesia metrificada, não. Pode ser o verso livre, pode ser um rap, pode ser o que tiver de poesia. Eu escrevo assim, as minhas poesias eu coloco em forma de música, né? Eu tenho um projeto também, quem sabe mais na frente, colocar, fazer o livrinho também, né? Colocar as músicas em forma de poemas ou como é que se diz? De versos, né? Quem sabe um dia. É um sonho, né? A poesia metrificada, essa que a gente usa em cordel, em mesa de glosa, ela também é musicada. Que aí é o repente de viola, que é a poesia de improviso acompanhado de uma viola. Que é uma outra... repente. Os meninos querem... Você achou, Clara? Eu tô quase achando, gente. Mas tá. Os meninos que levantaram a mão, quer falar enquanto ela acha? Pode falar, gente. Acho que foi John que levantou primeiro. E depois a Luz. Não, levantei por último. Vai, Luz. Mas já que já começou a falar, pode continuar. Vai, Luiz. Meu Deus. Agora na fila, para não virar bagunça. Foi o que vier errado. Vai. Olha, eu tento escrever. Não existe essa, não. A gente escreve. Olha a justificativa dela. Olha, eu fiz, no projeto eu fiz com ajuda, porque se não tivesse ajuda, eu estava até hoje tentando terminar. Mas é assim, se chama Colorindo a Vida, porque é mais sobre a minha história. Não sabia o que era arte, pois em mim ela já era uma das coisas mais lindas e tudo cabia nela. De minha imaginação, ela abriu uma janela. Entendi sobre a cultura e sobre a arte das cores. Roubaram meu coração, eu sentia seus sabores. Hoje eu virei artista e tenho muitos amores. Eu comecei desenhando, vendo meu irmão criar, e as cores vão surgindo, a beleza dá lugar. Com minhas mãos de crianças, sou artista popular. Eu pedi para minha mãe comprar tinta e pincel. Ela não estava gostando desse presente do céu, mas continuei pintando e transformando o papel. Ela estava receosa da minha vida de artista, sem saber se dava certo, mas seguindo minha lista. Comprou o que precisava para eu ter minha conquista. A arte é minha vida, minha fonte de expressão. Com ela posso ter tudo, me trazendo inspiração. A arte traduz minha alma e as falas do coração. Me inspiro em Van Gogh, com dor também pintava. Eram coisas coloridas e sua alma ansiava, ressignificando a dor com tudo que se esperava. Pensava que minha arte era coisa bem comum. Eu tinha insegurança em ser na arte mais um. Mas agora com o Instagram começou um zum. Com a arte da dança, da querida capoeira, como na arte da dança, da querida capoeira. Não tenho limitações, sou aluna de primeira, agora sou cordelista, minha arte derradeira. Muito bom mesmo, ficou muito bom. E aí, quando é que vai imprimir esse cordel? Já tá. Já? Acho que já tá imprimido. Porque Aí sim. É o que você está produzindo? no projeto, cada pessoa fazia um
um cordel, né, sobre o que queria, sobre sua vida e tal. Aí o pessoal, eles escreviam e iam imprimir. Aí já imprimiram em algumas cidades, aí vai chegar aqui ainda. Que massa, O pessoal para entregar. que massa. Depois eu mostro a capa também, que foi eu que fiz. É o que você está produzindo, né, com o pessoal? É. Manda lá no grupo que eu mando para a Eu fiz Natália. todas as capas, aí eu tinha que ler todos os cordéis para escrever, para ilustrar como era Natália, sobre esse grupo que você falou, que dá esse direcionamento, né, com relação ao corpo de toda a produção, isso é aberto? Tem formato online para a galera participar? Ou é só Não, é porque esse projeto, ele foi um projeto que foi financiado para ser executado em escolas públicas, então são turmas de escolas estaduais ou municipais de cidades daqui de Pernambuco. Aí, a cada ano, a gente escolhe 4 cidades para executar o projeto. Aí, em cada cidade, a Secretaria de Educação Municipal, ela escolhe uma escola e a escola escolhe uma turma para a gente dar as oficinas. E aí são uma semana inteira de oficinas, porque aí a gente vai trabalhar a história do cordel, como é que ele surge, de onde é que vem, para onde vai. A gente vai trabalhar oração, métrica e rima, e no final a gente vai aprender como é que a gente imprime o cordel, como é que a gente diagrama, cria capa, a gente vai desenhar as capas à mão para poder imprimir. Chique. Que tristeza. No próximo projeto, por favor, abra esse espaço, até porque, como você falou, tem uma coisa que você disse aí que pegou, tipo, vocês escolhem a escola, mas a escolha é que escolhe a turma. Isso é uma merda, sabe? Pra gente produzir, porque isso acaba, por exemplo, claro que muita gente vai gostar, mas, tipo, se tem gente na escola que não gosta, naquela turma, né, que não gosta, ela também pode ser que atrapalhe o processo criativo dos outros que estão ali empenhados, sabe? Eu acho foda essa questão de turma, por isso que eu deixo bem aberto. Quem quiser vir, venha, quem não quiser. Mas é uma coisa a se pensar para os próximos. Mas ou pensar para um novo projeto. Isso. Pense nessa. Inclusive, essa já pode ser a justificativa de você deixar uma coisa aberta, porque vai abranger outras situações de pessoas que estão estudando a poesia, não tem isso muito a fundo, muito acessível, porque, tipo, isso é o que você tem que fazer Você tem que ter uma pesquisa. Se você não fizer na faculdade de letras uma coisa assim, você tem que estudar exatamente a poesia para saber que existe métrica, rima, sétima, oitava, nona, décima, sabe? Então, tipo, vocês trazendo isso para um ambiente virtual, talvez até tem uns meninos aí que escrevem, ó. Rio Grande do Norte, SP, Serra Talhada, vai catando essa turma, vamos fazer uma rede. Achou, Clara? Pronto. Vamos deixar a Clara declamar e aí a gente abre para João. Beleza. Eu tenho duas aqui que eu achei. Eu acabo deixando tudo meio solto, porque eu vou escrevendo quando eu acho uma folha de papel. Aí eu achei aqui um que eu não vi há muito tempo. Fiquei feliz de ver. O frevo. O que é frevo? Diz o menino assustado. Um velho senhor perguntou e disse: É isso. É o brasileiro, gostou? Esse é o frevo. Mas não é a sintonia? A sintonia é de estar completamente conectado com a forma de se envolver e se parecer e se alegrar. Isso é o frevo, diz o menino. O velho senhor sorriu e disse: Sim, esse é o frevo. Que nem todo mundo diz que lá nas Chapadas Veadeiras você encontra o frevo. Mas o menino diz, meio triste: Lá também foi onde eu vi muitas tristezas. Ao mesmo tempo, eu vejo o frevo. Eu vejo o frevo com o olhar de todo brasileiro. É isso. E esse é o que a gente chama de poesia livre, que ela não necessariamente ela precisa de uma rima, que poema, Bernite. Arrasa. Muito obrigada, Clara. John?
A Clara não ia ler 2? Não, eu só ia ler um. Eu só falei que eu achei um aqui muito velho. Você que tá aí achando que eu tenho que ficar lendo mais. Pode ser. Parabéns, viu? Ó, então, Obrigada. Natália, é que eu escrevia músicas, sabe? Mas só que nem você falou aquela hora, acaba que se transforma em outra coisa, porque geralmente era estrofe, sabe? Antes mesmo de eu entender o que era um pouco de poesia e coisa assim, eu sabia que não era música escrita, sabe? Primeiramente partia de outra coisa, entende? Aí eu tenho algumas, tem uma que é bem pequena, que eu acho que é a menor delas, então eu nunca lia a música assim dessa forma, então eu espero que vocês não se importem. Ela Fique à se chama vontade. Pra Futebol. Pra futebol não sirvo nem goleiro, pra tanta coisa minha cabeça é vaga, que às vezes eu não me reconheço ao espelho, me dizem que olhos são janela d'alma, vejo sobre o céu que me cuspe boleto, não vem impresso quanto a vida é vaga, felicidade chega breve ao vento, e vem a chuva com a tristeza e passa. E é isso. Muito legal. Tudo é poesia. Botem É isso na poesia. cabeça de vocês. Música é poesia. A Isa acabou de fazer um. Agora ela vai ler para vocês. Vamos lá, Rafael Isa. tá na fila, mas vai. Esse Tá povo é muito bom, gente. Hoje à noite eu tive um sonho que eu quero te contar. Era um sonho engraçado, comecei a gargalhar. Vinha um príncipe encantado no cavalo a cavalgar. Logo começamos a se olhar. E logo ele viu que eu era feia e parou de me olhar. Oh, meu Deus, gente, me Mulher, desculpa. no mínimo, ele era vesgo, tava sem óculos. Eu acho que ele estava sem óculos, ele era cego. O título Princesa e o Sapo. Falando isso. Desculpa. Eu inventei agora. Desculpe, porque ela é louca, gente, tá? Agora, eu quero aqui falar alguma coisa. Porque assim, ó, não vou inventar, eu quero assim falar que são tantas maravilhas, tantas coisas lindas para ler. Pena que hoje em dia o celular tomou espaço de muitas coisas, né? As pessoas não têm mais tempo de conversar, não têm mais tempo de ler, de pegar um bom livro, uma história. As crianças perderam a vontade de brincar, né? Hoje o celular vem em primeiríssimo lugar. Esse é o meu verso, tá vendo aí, ó? Ai, Eu fiz um, né? Aqui tem um caixote cheio de Ai, Pois é. Mas, infelizmente, é isso que está acontecendo no nosso mundo. Hoje, se você pega o celular de uma criança, o choro é maior que tudo, né? E é um choro que você tem que devolver para você sossegar, né? Porque ninguém aguenta o barulho das crianças chorando no seu ouvido. Eu vou escrever isso aí melhor, tá? tá certo. É quente demais aqui. Tá. Ô, gente, Rafael, Tá, vai lá. Tudo bem. Rafael, Oi, eita, nós aqui tá pensando aqui, tá vendo tanta coisa boa, né? Você vê como é que as coisas, hoje a aula tá bem interessante mesmo. A gente fica é uma letra de uma música que eu fiz também, que é uma declaração assim, principalmente para minha mulher e para todas as mulheres, né? Que o título é O Mel que Adoça Sua Boca. Ela fala assim: quero ser livre para voar, como um pássaro cantar, melodias lindas. Quero ser a água que molha seu corpo, o vento que sopra teu rosto, a toalha que te enxuga. Quero ser seu travesseiro, na hora do pesadelo, ser o príncipe que te salva. O lençol que te envolve, a cama que absorve o suor do seu corpo. Quero ser o mel que adoça sua boca, o batom nos teus lábios,
Quero ser o mel que adoça sua boca. É porque eu só é cantando que eu vou conseguir. Diz assim: quero ser o mel que adoça sua boca, o batom nos teus lábios, a roupa que te aquece em noites geladas. Eita, meu Deus, é tanta coisa que a gente se emociona, né? O fogo que queima seu coração no calor da nossa cama. Quero ser tudo o que você quiser. Quero te fazer mulher, porque te amo. Uau! Só tem artista grande nesse grupo, né? O que é isso? Muito lindo! Não, é letra. Tá no YouTube já, viu? O pessoal quiser se inscrever lá no canal também, curtir, viu? Rafael Hits. Tem muita música lá. Infelizmente aqui. Muito isso, velho. Valeu. Tem outras músicas também lá. Tem uma que Vanessa já sabe aí, que a Vanessa vai me dar um apoio, que é Amor de Mãe Nunca Acaba, viu? Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha lá para ver, né? Visitasse o canal, que vocês visitando também, a gente visita o canal de vocês também, que vocês deixam uma curtida, uma coisa lá que a gente visita, viu? Obrigado aí. Arrasou. Gente, eu tô amando muito isso. Só falta Josiane agora recitar. Vamos lá, Joséane. Não. Gente, eu queria perguntar se tem alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma pergunta. Vamos abrir esse debate ainda mais, e aí eu vou, se não tiver mais dúvidas, não tiver pergunta, ninguém quiser fazer uma colocação, eu declamo uma poesia e a gente encerra. Fechou. Não Ó o site do Rafael aí na... Ixi, eu travei aqui na tela. Eita, o site do Rafael aí no chat, o YouTube dele, e eu também anexei a frequência, tá? Pra gente assinar. Vai lá, pode continuar. Valeu, Vanessa, obrigado. Faltou Vanessa também. Eu só escrevo pra Lua, só. Então, como eu vim basicamente para falar de mulheres que escrevem poesia, eu não poderia deixar de declamar um verso de uma mulher. Esse verso ela é de uma poeta daqui de Pernambuco, de Graça Nascimento. E é um poema que sempre, mesmo que quando eu estou longe do sertão, é um poema que sempre me traz de volta para casa. E ela diz o seguinte: levando como bagagem uma esperança menina, sentindo que minha sina é buscar outra viagem, então já comprei passagem, já marquei mês e dia. Quando maio se irradia e se espalha na amplidão, vou outra vez para o sertão me banhar de poesia. Minha alma solta ao vento, relembrando outra viagem, se sente assim com coragem de buscar outro momento. Voando no pensamento e na lembrança anuncia que novamente a magia invade meu coração. Vou outra vez para o sertão me banhar de poesia. Sinto outra vez cada rua, cada balanço na rede. Sinto uma espécie de sede de estrela, céu e lua. Quero outra vez me ver nua e a nudez já principia. Essa saudade é meu guia e não tendo outra opção, vou outra vez para o sertão me banhar de poesia. Graça Nascimento. Então, aqui nas palminhas, fica subindo as palminhas quando a pessoa aperta assim. Ah, que horror. Tudo. Ainda bem que essa aula está gravada, porque se eu dissesse, ninguém ia acreditar. Adorei. Então, pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês, toda essa interação. Foi muito gostosa, foi uma noite muito boa. E
É isso, muito obrigada. Espero encontrar vocês mais vezes. Espero ver vocês nas mesas de glosa do sertão. E é isso, muito obrigada. É muito bom, viu? Graças a Deus a aula hoje foi bem legal mesmo. A gente ficou conhecendo muita coisa que a gente mora aqui no sertão e não sabia, né? Isso é vivência, Rafael. Isso é vivência. Valeu, Vanessa. Parabéns para você também, Vanessa, viu? Esse Trouxe é o momento uma da pessoa gente. especial hoje. Esse é o momento da gente viver um pouco, conhecer, se conectar e fazer tudo aquilo. Vocês lembram? Eu trouxe primeiro ontem a live com a Karina, não foi à toa. Porque dentro do trabalho, eu tô travada aí, não tô? Aqui, ainda tô mas tá dando para ouvir. ainda tô no ponto. Mas, enfim, dentro do trabalho que a Karina levanta, vem justamente isso, transformar isso em rede. A gente tem que ter conexão, a arte tem que trabalhar junto. Seja poesia, música, artesanato, audiovisual, artes visuais, isso tem que estar integrado. A gente tem que saber dessa integração justamente para a gente conseguir essa valorização e a gente conseguir produzir de forma mais fluida, né, também, as coisas com empatia, com respeito ao próximo, independente do que seja, se é de menor, se é de maior, mulher, homem, enfim. E esse espaço aqui, dessas salas, né, eu trouxe a Natália hoje justamente para isso, para trazer esse apanhado, né, que ela tem, a gente conseguir ter discussões, né, que coloca a gente para pensar um pouco mais sobre a forma como a gente está trabalhando, ter essa vivência para poder entender o que é que acontece nos outros lugares. Você vê que a Clara chegou aqui com uma poesia de frevo, eu até coloquei lá, o frevo é um patrimônio, né, material aqui de Pernambuco. E tipo, ver como isso chegou lá em SP e ela transformou numa poesia. Então, tipo, isso é vivência, minha gente. Isso é a gente estar interagindo, estar em rede, estar produzindo junto, estar pensando junto, estar estudando junto. E estamos conhecendo junto também um pouco da cultura de cada um. E, Natália, você fechou. Eu adorei a aula hoje. Adorei a interação dos meninos também. E, enfim, eu fechar aqui as minhas falas. Abro para vocês. Estou travada aqui. Hoje todo mundo descontraiu hoje. Todo mundo se soltou. Hoje foi muito gostoso, gente. Penso que ficando só um pouquinho, foi muito bom. Inclusive, eu estou trazendo para outra aula, então não tenho que ir. Mas amei muito ter ficado com vocês esse pouquinho. Viu? Tá certo, Clara, obrigada. Eu não vou tirar. É um alimento para a alma. Gente, eu queria muito tirar foto, mas infelizmente não vai Aqui, aparecer ó. mas bora. Esqueci de mostrar o cordel. Não, esse é o que você fez a capa? Não, esse daqui não foi, não. O de Lívia, né? Uhum. É. Adorei. Olha, um cordel com a capa que foi feita à mão. Isso aí não é um estilo. Bora lá, abrir para tirar um print. Vocês querem sair assim? Eu, infelizmente, minha câmera morreu aqui. Vai tirar o print? Vai. Bora lá. Espera aí. Minha câmera também pediu arrego. Por isso que eu não consegui ver. Poxa, vamos lá, mesmo assim. Tia Jo, vai abrir? Vamos lá. Tirei. Deixa eu mandar aqui no grupo e eu mando para a Natália também. Mande. E precisando e querendo outro momento como esse, é só me chamar. Com certeza. Minha gente, fazer rede é bom para isso também, viu? Quando a gente quer pedir ajuda. Sempre tem um artista que faz uma coisa que a gente não domina, e aí a gente envolve também a galera dentro dos nossos processos. Se liga. A tia abriu a câmera agora. Ah, não Tira acredito. outra. Bora já. Aí. E eu rindo aqui. Tô nem vendo. Oi?
Eu rindo aqui para tirar o print quando eu olhei minha foto. Enfim, minha gente, quem quer falar mais? Vocês estão satisfeitos? Pode falar, Isa. Eu quero me desculpar pelo meu poema muito doido. Na verdade, eu fiz um parecido quando eu estudava, sabe? Aí eu estava tentando lembrar e não consegui, aí inventei aquele final louco. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A maioria dos cordéis que eram escritos antigamente, eles traziam um teor mesmo de piada, de fazer uma brincadeira. Tem muito cordel que é escrito dessa forma. Então não tem por que pedir desculpa, não. Que bom. Ô, Natália, cortando já ela aí. Diz a Ariane Suassuna que a família dos doidos, né? Quando não é doido, tem um que não é doido, junta pedra para os outros tacar, né? Não é isso? Tem sempre tem um doido e tem o doido que junta pedra para. Eu sempre falo aqui em casa aqui. O que não é doido junta pedra. Já me veio um cordão na minha cabeça. Vixe, Maria. Acho que a Luiz quer falar. Quer falar, Luiz? Ai. Eu posso citar mais um aqui, que é sobre uma mulher que fez, sabe? Sobre ela falou sobre o que viveu no projeto. Deixa eu ir mais para longe aqui, tá fazendo barulho. Ai, meu Deus, peraí. À vontade, tem calma. É que passou um carro aqui, fazer muito barulho. Se chama um cordel de Ana Albuquerque, que ela é a vice-prefeita de Currais Novos, onde eu moro. No sertão de Currais Novos, uma luz se acendeu. Na oficina de cordel, a poesia floresceu. Mulheres unidas e fortes, na Ampare aconteceu. Cria poesia ao nome da oficina encantada. Versos nascem com amor, com a alma apaixonada. As potiguares vozes me deixaram emocionada. Ampare, associação dessas mulheres que lutam. Abre portas e caminhos nos compassos que labutam. Elas criam e recriam as histórias que escutam. A cultura é resistência. Em rimas se faz viver. Cada verso é uma história do sertão, o seu saber. A oficina é seu abrigo, a força para se manter. Em Currais Novos brilha o talento e devoção. As mulheres juntas fazem da arte sua missão. E assim, com a poesia, o cordel vai de roldão. A Ampare é o alicerce dessas vozes a gritar, que a mulher tem seu espaço e tem muito a conquistar. No Cria Poesia nasce um futuro a brotar. Cordel que é resistência, é arte, é libertação. Com a força da mulher e a fé no coração. Nos versos, a esperança de um mundo com união. Por isso, sigamos firmes na luta, a nossa voz, que a poesia é a vida e a força somos nós. Na Ampare a união nos faz brilhar como o sol. Arrasou. Esse é de quem? Oi? Esse é de quem? Esse é da vice-prefeita aqui de Currais Novos, Ana Albuquerque. Muito bom também. Muitas outras aqui.